Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Salada Mista podcast e eu tenho certeza que esse vídeo aqui ele vai ser de grande utilidade para as pessoas que têm curiosidade, às vezes tem um pouco de medo, tem receio de buscar um pouco mais de cura, leveza para sua vida. E eu queria falar hoje de uma nanotecnologia, um enteógeno conhecido como ayahuasca. E para conversar sobre isso, eu trouxe aqui meu amigo Carlindo Do Mendes, Mendes. que é empresário, tá ali num grupo XP, né? Exato. É uma hub que eu falei? Isso. É Uma hold ali com uma algumas hold, empresas, isso. né? Eu que Isso. troco o nome. Carlindo, seja bem-vindo, pode se Obrigado. apresentar, fala aqui para o público que nos assiste o que, como foi essa experiência para você com a ayahuasca. Cara, primeiramente, gratidão. Gratidão por estar Obrigado aqui, por viu? Gratidão ter me imensa. convidado naquele dia. Foi um Né? Quero prazer. agradecer a todo mundo que está assistindo aí. Um prazer estar aqui no podcast Salada Mista. Agradecer a nosso técnico que está aqui com a gente também. Agradecer a todo Adriano, mundo. O grande Adriano. Obrigadão, Adriano. E para quem, eu acredito que a maioria das pessoas não me conhece, que ainda não estou famoso ainda, né? ainda não. Ainda não estou famoso, mas eu me chamo Carlino Mendes, né? Tenho 23 anos, faço parte do grupo Exp, né? Nós somos uma Uhum. holding ali, uma hub, uma holding, Sim. enfim, né? Com 16 empresas, desde a parte de lançamentos, de infoproduto, a parte de podcast também, livros, toda a parte de eventos, né? Hoje eu sou o diretor do Select Experience, que faz eventos a nível Brasil, inclusive no sábado a gente fez um evento sensacional de Lindo, eu crescimento, né, em acompanhei São na Luís, internet, bem inclusive. bacana. Agora a gente tá dando para Campina Grande, João Pessoa, Balneário Camboriú, levando pro Acre, eu nem sabia que no Acre tinha Olha tanta quanta. gente assim, Tá largando brincadeira. as estacas, né? Exato, mas é isso, né? Então, meu propósito hoje principal que eu me encontro é levando conhecimento para as pessoas. Então, eu digo que eu sou um criador de movimentos com propósito. Então, hoje o Growth e o Girls Power são meus principais eventos, onde o Growth ele é mais voltado à parte de pro empresário, microempreendedor, para Uhum. pessoa que quer se posicionar na internet também. Então, eu pego diversos empresários, empreendedores ali para falar e mostrar seu conhecimento de uma forma muito barata, né? E peço também um kit de alimento não perecível justamente para a parte filantrópica e o Girls Power, esse movimento feminino, né? Que Realmente a nível bonito. Brasil para as mulheres. Então, e aí eu tive uma experiência, né, com a nossa queridíssima medicina de ayahuasca, Sim. né? E aí foi bem legal, e nesse dia você me convidou, e aí eu espero hoje influenciar positivamente as pessoas, né, a respeito da ayahuasca, tirar algumas crenças limitantes, né, alguma Exato. ignorância que as pessoas têm a respeito disso, e eu, né, por ser empresário, por estar ali, principalmente de alta performance, mostrar que não é um bicho de sete cabeças que todo mundo pode, Sim. não é isso? Então, eu espero influenciar positivamente. Eu também tenho certeza que não vai ser nada menos do que incrível para as pessoas que estão buscando. Por quê? Quando ouve falar dessa medicina ayahuasca, tem muitos tabus, né? Infelizmente, sobre tudo que se cria de bom, as pessoas acabam também levando para um lado negativo, e a gente ouve falar por aí algumas experiências. Sim, E para isso, eu até convidei você com todo esse gabarito, porque tem gente que pensa que a ayahuasca não é tipo, ah, isso aí é pra gente ignorante, gente fraca. E eu vejo sim, você, sempre vi você com uma postura muito forte, uma pessoa sim. muito bem colocada, né, dentro ali do seu trabalho, onde eu tive o prazer de te conhecer lá na Exp. E e trazer essa experiência advindo de você, que é uma pessoa com muita clareza, uma pessoa muito lógica, inclusive, que teve na sua infância uma experiência Sim, cristã, evangélica, trazer clareza, né, para as pessoas que assistem e de repente ir ali tirando essas camadas do medo. E claro. conta pra gente assim, é, o que te levou a buscar a ayahuasca? Cara, sensacional. Tô adorando a maneira que você tá seguindo, né, com as perguntas. É uma pergunta maravilhosa, inclusive. É, essa, eu acho que é a primeira pergunta que você deve se fazer quando você vai buscar de fato a medicina de ayahuasca. O Uhum, que que vai estar me levando para ela? O que que eu tô buscando de fato, né? Porque no nosso papo que eu conversei, o que que eu fiz? Eu tinha zero expectativa, mas eu sabia que me faltava algo, onde outras crenças e religiões ali não tinham me completado. Então, aí eu respeito todas as religiões, enfim, mas eu entendo que estava faltando algo, né? E aí, tudo começa em nós mesmos, como você mesmo falou no dia. Tudo começa em nós mesmos. Então eu precisava, primeiramente, me reencontrar. E aí, num bate-papo, né, com a nossa queridíssima Angélica, um abraço, Angélica, um minha beijo, madrinha, irmã. né, minha É, madrinha,
Ela foi contando um pouco da história dela, principalmente da transformação que a ayahuasca fez na vida dela, né? O pós, né, disso tudo. Uhum. Inclusive, no dia ela estava fazendo uma gravação e ela conseguiu fazer essa gravação graças à ayahuasca, né? E isso foi muito legal. Eu tava ouvindo isso porque eu entendi, cara, tá faltando algo em mim. Isso eu tenho certeza. Mas voltando ao início disso tudo, Uhum. eu fui uma criança que eu não fui criado com meus pais biológicos, Uhum. né? Fui criado com meus avós, né? Minha mãe já faleceram ano passado. Só que eu sempre era brigas judiciais, então eu sempre tive aquele sentimento de abandono e nunca de amor de fato paterno e materno. Isso é a primeira vez que eu tô falando num podcast, tá? Justamente por eu ser Gratidão. bem aberto mesmo, bem transparente. E eu sempre tive essas. E isso vem através da ayahuasca também. De eu falar de uma maneira que eu não. Que eu já. Eu Que não consigo. dói mais, Exato, que né? não dói. Então a gente vai deixando um pouquinho mais pra frente isso. E aí, com os 3 meses de nascido, a minha mãe biológica me colocou numa calçada, né, na porta dos meus avós, Uhum. e me entregou para eles criarem. Hoje eu entendo que foi pelas condições financeiras que ela tinha, Uhum. né, que ela não pôde dar de fato o que eu, não é que eu merecia, mas o mínimo básico para que eu pudesse viver. Então seria nessa linha. Me permite fazer até uma Claro, pergunta. Você é o primeiro filho dos seus pais biológicos? por parte de pai eu fui, Uhum. né, o primeiro. Só que por parte de mãe já tinha três, Tá. né? Já tinha Então, três. isso realmente demonstra de repente uma falta de condição financeira. Exato. E aí a única pessoa que foi criada juntamente com ela foi minha irmã Fernanda, que sofreu muito, passou fome, chegava a desmaiar na escola. Então isso me deu uma consciência, inclusive essa consciência de parte financeira, Uhum. muito cedo. Mas a parte emocional da coisa foi recente. Né? Porque a parte financeira eu consigo compreender perfeitamente, mas ainda tem aquele questionamento lógico, certo? Mas por que ela ficou somente com a minha irmã? Uhum. Entende? Por que ela ficou somente com minha Sim. irmã? Por que não ficou comigo também? Porque, por mais que eu tive um amor absurdo dos meus avós, meus pais, Uhum. né? Mas eu sentia que, como é ter um amor da mãe biológica? Como é É. de fato sentir isso? E aí você não sente falta daquilo que você nunca teve, Uhum. né? Então eu tinha aquilo, mas será que é isso mesmo que é o amor de mãe? Aí ficava nessa. Não era nítido essa falta, Exato, né? Tinha exatamente. uma falta, mas não era nítido. Exatamente. E eu acredito que a maioria das faltas que a gente não é tão claras, né? E a gente esconde isso na maioria das vezes, às vezes até de forma inconsciente. Uhum. E aí, eu tinha essa falta. É uma das faltas, a parte de. Enfim, mas eu tive amor dos meus avós, isso sempre fui. Só que, sabe aquele sentimento de, cara, a qualquer momento pode ficar sozinho. Uhum. A qualquer momento vai ficar sozinho. E isso me fez empreender muito cedo. Então hoje eu tá com 23 anos, já ter construído, né, enfim, na maioria das pessoas, porque sucesso é muito relativo, mas Uhum. consequentemente precisa me ver como uma pessoa de Sim. sucesso, né, e isso é muito positivo. Hoje eu já tiro essa autossabotagem, hoje eu já aceito que eu sou uma pessoa de sucesso, uma coisa que eu Exato. não tinha, né, é de que eu sempre senti que a qualquer momento eu posso ficar sozinho. Uhum. A qualquer momento eu vou ser largado e eu preciso. A qualquer momento meus avós aqui vão fechar os olhos e eu vou estar sozinho. Então, E o sim. sucesso não iria cobrir isso, né? Yes. E aí, então eu comecei a trabalhar muito cedo. Então eu comecei a trabalhar muito cedo por esse medo. Uhum. Cara, vou ser abandonado de novo, vou ficar sozinho de novo, vou ficar sozinho de novo. Pá, pá, pá. Então eu comecei a empreender justamente nisso. Então eu sempre fui mais à frente buscando muito conhecimento justamente pelo medo. Então eu Uhum. busquei muito conhecimento pelo medo. Que eu acredito que é, não vou dizer grande parte, mas por exemplo, a minha irmã. Minha irmã, ela é formada em uma porrada de coisa. Por quê? Pelo medo da pobreza. Uhum. Então ela queria sair daquela vida, então ela teve que estudar muito, muito mesmo, não queria mais passar fome, porque Sim. ela tinha aquele medo. E o meu medo era ficar sozinho. Então eu tinha esse trauma e eu não sabia que era isso. Então esse é o ponto, eu não sabia que era isso. Uhum. Eu entendia que eu era pra frente, eu era comunicador, eu queria empreender, eu queria ganhar dinheiro, eu tinha um medo, mas eu não entendia de fato que era pela solidão. Tinha esse medo embutido em mim, Uhum. né? E aí mais na frente eu vou contar o tapa na cara que eu levei. Mas enfim, Inclusive, eu queria aproveitar isso que você falou para falar claro, uma frase. Que você falou que o medo te levou a isso, certo? exato. Você percebe que às vezes a gente a gente não consegue enxergar que até o medo ele nos impulsiona. Exato. E eu acredito que ele seja o maior, não vou dizer expansor, mas ele seja o maior amplificador, né? Ele é um dos maiores amplificadores somente quando você quer algo.
Por quê? Hoje, né, a gente precisa. Todo mundo tem um objetivo específico, todo mundo tem sonhos. Sonho pelo sonho, ele não serve de nada. Uhum. Então, eu tenho um sonho, inclusive eu vinha me questionando isso agora há pouco, na hora que eu tava vindo, e eu vi três torres, eu não sei se ficava em cima do shopping, aquelas três torres que ficam em cima do shopping, não sei se eram elas. Mas eu vi, cara, aquela cobertura, que maravilha, eu quero uma cobertura daquela. Cidade Cara, Jardim? acho que sim. Cara, eu quero uma cobertura daquela. O que que eu É, preciso fazer? Esse era o meu questionamento. E eu automaticamente refleti o seguinte: há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu falava, cara, esse é meu sonho. E Uhum. parava nisso. E eu vejo que a maioria das pessoas fica nisso, cara, esse aqui é o meu sonho. Mas elas não buscam de fato, cara, qual é? O que que eu Qual é o preciso caminho para fazer? chegar Qual o lá, né? caminho para isso? Fica no sonho, vai passando os anos, vai passando a vida, e elas. Ah, cara, eu vou ficar só nisso aqui mesmo e pronto. Uhum. Né? E já entra muito uma parte empresarial, de fato, da coisa, da sua Exato. ambição, né? Porque não é ruim você ter ambições na De vida. forma Isso alguma. não tem nenhum tipo, não tem a ver com religião, algo do tipo. Você precisa ser ambicioso. Se você não é, cara, maravilha, respeito, mas você precisa ter ambição, o mínimo de ambição possível. De você, eu quero comprar, eu quero construir minha própria casa. Tem que seja ter paz financeira, Exato, eu né? quero ter paz Um financeira. Isso é conforto. uma ambição que você pode ter, Isso. né? E E minhas ambições. saudável, né? Exato, e saudável, totalmente saudável. Porque você não pode ser antiético e fazer, A desculpa a qualquer palavra, a custo. qualquer custo. Esse que tá o ponto, né? Então eu vejo que o medo, ele te impulsiona para muitas coisas, que Uhum. foi o meu caso, por exemplo. Então, só que aconteceu de uma forma inconsciente para mim. Né? Que eu Sim. acho que, que esse despertar, de fato, que isso aqui foi o que que ao mesmo tempo me impulsionou, foi o que me prejudicou, Sim. Verdade. sabe? Então, e Esse aí. medo tá aí ainda ou não? Acho que Não, não. cara, não. E aí entra muito na parte da própria ayahuasca, né? Que ela me mostrou esse meu principal medo. Por quê? Acho que a gente já pode entrar até no assunto, né? Sim. Quando a Angélica falou da ayahuasca, eu fui sem expectativa nenhuma. Eu Uhum. falei assim, eu devo ter algo, eu sei que eu tenho algo aí que tá me prejudicando, mas eu vou sem expectativa nenhuma, eu quero que ela me mostre, né? Então eu preciso entrar dentro de mim mesmo e eu preciso que ela me mostre agora o que de fato eu tenho. Me mostre. Uhum. Né? E a Angélica foi me passando diversos conselhos, pede pra ela ser amorosa, né? Foi me aconselhando, fiz toda a parte da semana lá certinho, né? Os Os preceitos. preceitos, obrigado. Fiz Perfeito. toda a parte dos preceitos corretamente. Pra mim já não. A dificuldade também foi do café, que eu gostava muito de Uhum. café, inclusive diminuí a quantidade de café por isso. Então, eu era a pessoa que tomava muito café e comecei a diminuir muito drasticamente. Aquela xícara ali, pronto, acabou. Já não tomo mais café hoje. A Né? medicina trouxe essa consciência para Também, você. também. E isso foi muito positivo. Porque eu já sabia que me estava me prejudicando também o café, mas Uhum. eu não largava de jeito nenhum. É incrível isso. Então, aos pouquinhos tem coisa que todo mundo sabe, mas eu vou contar. Que legal, pô. E aí, eu fui, sem expectativa nenhuma. Cheguei lá, pessoal maravilhoso, super acolhedor, um local sensacional, né? Ali com o Felipe, pessoas, cara, surreal de São energia, assim, maravilhosa. maravilhosas. Você tá perto dele, você sente uma luz muito boa, Uhum. uma paz. Se desligar, né? Foi sensacional. E aí comecei, digo que eu não tive medo, Uhum. né? Não tive medo nenhum, porque eu sabia que mal não ia me fazer. Esse era o Uau. ponto, mal não iria me fazer. Uhum. Então tudo que vem pro bem eu aceito. Tudo que vem pro bem eu aceito. Então, Se tiver se. alguma coisa mal ali, eu rejeito. É mais ou menos assim Exato, que você. exato. Foi exatamente como eu fui. Pois é, se tiver alguma coisa mal aqui, eu tenho minhas perninhas aqui, eu Uhum. levanto. Uhum. Pô, acabou. Então, eu entendo que se todo mundo tá falando que é bom, que é legal, que Seguro. você que é seguro, né? O ambiente me mostrou isso. O Uhum. início que o Felipe fez ali, né, conscientizando as pessoas, ali me passa uma segurança muito grande, Sim. né? E principalmente que eu tive uma madrinha maravilhosa, né, que a Angélica. Angélica que foi me guiando. Então, eu tava muito seguro comigo Uhum. mesmo, né? E eu tava muito seguro das coisas. Obviamente que devido à ignorância, eu fui pesquisar, Uhum. né? Ai, a gente vomita, a gente que faz aquilo, que papapá. E eu falei, maravilha. A Angélica já vinha me explicar o que isso acontece e o Uhum. porquê acontece, né? Então, foi um dos pontos. Tomei, né, depois da Uhum. toda a parte de consciência ali, tomei a primeira dose. E aí fica aquele questionamento, mas o que que vem? Eu vou ver televisão, eu vou ver alguma coisa, Uhum. né? Eu vou Você fica já fico procurando, né? procurando coisas, mas como é que vai acontecer? A minha mente eu vou desligar, eu vou apagar, eu vou Uhum. dormir. Não, você fica totalmente consciente. Não Exato. é isso que é legal? Você fica no controle da coisa ali. Você entende que você tá no poder, Uhum. mas você tá muito longe. Então você tá longe, ao mesmo tempo você tá perto.
né? Só uma pergunta também, eu acho que é Claro, legal, porque as pessoas falam muito, comentam muito sobre o sabor da medicina ayahuasca. sim. Como que foi pra você? Eu acho que o pessoal do Pará e do Maranhão aí vão me entender perfeitamente. Mas não é, tem uma, quando você vai fazer mandioca, Sim, farinha de mandioca, tem um, quando você passa ali pra fazer tem um a- saquinho, você um bota o coador, saquinho pra você fazer a farinha de tapioca, né, pra certo? fazer beiju, essas coisas, Uhum, né, tapioca, enfim, uhum, que é o que chama de beiju lá, né? Quem não sabe, eu também sou maranhense, que então eu sou natural bacana. do Maranhão. E aí, essa água que sai, esse caldo, ele fica numa bacia e aí ele vai sedimentando, Uhum, né? Ele fica lá embaixo, aí ele vira a massa da sim, tapioca, né? E eu digo que é o mesmo sabor. Então a mesma coisa também do. Não sei se tá experimentando jambu? não, Jambu é uma. mas eu vou colocar na minha lista Jambu agora. é tipo uma planta que ela deixa a tua boca dormente, Ah, né? sim, E tem o mesmo sabor. Então, não é um sabor ruim, pra mim foi super tranquilo, porque eu já uhum, tinha experimentado, mas é um sabor forte. sim. Então, é um sabor É forte, peculiar, é um né? peculiar, não é um sabor que você tá no seu dia a dia. Uhum, Então, só pra quem realmente, por exemplo, tá no Nordeste igual eu, já assimilei que era um sabor conhecido, uhum, né? Mas pra quem não é, é um sabor forte, mas não é ruim. Não é aquele que chegar, tu vai vomitar. Você uhum, toma tranquilamente, entende que é um sim, sabor natural. Tipo, eu não gosto muito de frutas também, né? Então, por exemplo, eu tomo um suco de manga, eu sei que não é ruim, mas eu exato. tomo, entende? Esse é um dos pontos. Uhum, Então, pra mim, foi super de boa, né? O sabor em si da ayahuasca. uhum. Então, pra mim, foi super tranquilo. E aí, quando chegou, assim, a primeira sensação pra você, quando você percebeu que tava diferente algo, teve esse momento? Teve. Aí que foi legal. Por quê? Assim que eu tava sentado, né, na cadeira, e aí ficava aquele pensamento: que eu vou vomitar? Será que eu vou vomitar? Será que isso aqui é enjoo? Chegou o momento em que passou ali na média de uns 20, 25 minutinhos, e aí meu metabolismo ele é muito rápido, Uhum. né? Ele é muito rápido. Então, chegou ali, eu já comecei a ficar mais relaxado, mais tranquilo, uma Um certa, um colinho. colinho. Eu não vou dizer uma sonolência, Uhum. mas um Um relaxamento, relaxamento. né? E aí foi aberto ali a segunda dose, né? Eu fui até o Felipe me dar a segunda dose e eu pedi para ele colocar mais. Uhum. Né? Isso que é legal também, porque como é um ambiente controlado, ele foi explicando, então eu consegui ali dizer, não, eu quero um pouco mais, um pouco menos, porque eu entendi ali o que eu precisava, o que me faria Uhum. bem, né? E aí eu pedi um pouquinho mais, tomei. Se passou 20 minutos ali, parece que eu tive um apagão, Uhum. mas com aquele apagão consciente. Consciente. Aquele apagão consciente, sabe? E que é isso que é o ponto. Então, puf, e eu comecei a ter as minhas visões ali, os mantras ouvindo, então tudo parecia estar muito perto, muito relaxado, feliz, em paz, e começando a ver coisas da minha vida, coisas da minha infância, né, vendo animais, né, inclusive vi a jiboia, né, que foi uma Uhum. coisa bem legal, vi o jacaré, não sei o que significa ainda, mas vi diversas vezes o jacaré também, Pode ser um animal de né, poder exato. dentro do xamanismo. Que legal, pronto. Já não. Eu vou até perguntar para pro Felipe também, isso, É. né? Que ele Você pode pode ser. pesquisar, inclusive, qual é a medicina do Sim. jacaré. Sempre que Hum, alguém vai numa experiência de ayahuasca e vê um animal presente ali muito forte, pode sim, ser uma regência desse animal de poder. Que dentro do xamanismo, não sei se você já viu aqueles totens de madeira grande que tinha na sim, entrada de uma sim. aldeia, com vários animais ali. Esse é um totem de animal do poder, Que no caso do legal. cacique. Que cada um deles rege o período da vida dele ou uma área da vida Sim. dele. Ah, que legal. Eu vou pesquisar então. Pesquise, é Né? legal. Porque eu vi cobras, mas o principal foi jacaré. Uhum. Né? Eu vi muito jacaré. Inclusive acordado mesmo ali, eu via ele assim, Nítido. bem nítido. Né? Então eu vou pesquisar. E aí, vi. Tipo, e aqui minha parte lógica, isso é legal, então muita gente que é lógica vai entender isso. Eu ficava me questionando até que ponto isso aqui é minha cabeça pensando, onde eu tô com o controle aqui, e aí Uhum. minha parte lógica fica trabalhando o tempo todo, né? E eu falei, cara, isso aqui isso aqui não tá na minha lógica, isso aqui não são coisas que eu penso, isso aqui Uhum. não eu vou deixar fluir. Eu soltei. E aí chegou um momento em que eu tava tão relaxado, Marcelo, né? Eu tava tão sentado na cadeira, relaxado, que eu tava aqui parado. E incrível que eu fiquei fixo o tempo todo na mesma posição. E que um momento eu tava me questionando, isso é até engraçado que eu contei lá. Eu falei assim, Uhum. gente, que hora será o almoço? Porque
O ritual ele começa 10 horas, Sim. né? 10 horas. Eu almoço por volta de 1 hora. Esse é o meu padrão. Regrado, né? Regrado. Que horas que vai. Será que tem uma pausa pro almoço? Tem algo do tipo ali? Cara, nisso que eu me dou conta, eu abro os olhos aqui, né? Meu corpo ali relaxado, né? E eu mexi aqui, só que aquele momento assim, cara, eu não quero acordar. Eu tô tão bom aqui, tá tão gostoso, Que tá tão gostoso. legal, tá tão maravilhoso. Eu tô me encontrando tanto aqui, tô vendo tantas coisas boas, sabe? E aí eu não queria nem querer me mexer assim. Aí eu abri os olhos. Quando eu fui ver, já era por volta de umas 15 horas da tarde, cara. Já eram umas 15 horas da tarde. E eu fiquei, cara, eu não dormi. Isso eu tenho certeza, eu não dormi. Uhum. Passou esse tempo todo. E aí passou, de fato. E eu sem nenhum tipo de fome. Nenhum tipo de fome. E eu falei, então maravilha, deixa eu voltar. Fui para o colchonete, né, que eles Uhum. disponibilizam. Deitei e voltei. Os mantras tocando, as músicas, música ao Uau. vivo, que legal. E aí eu começava a ver, aí que foi a segunda parte. Uhum. Eu comecei a vir questionamentos, eu comecei a fazer questionamentos comigo mesmo. Voltando na história de eu me sentir sozinho, Uhum. né? Que era uma das coisas que estava batendo muito forte. E eu comecei a sair lágrimas de forma que. Foi a minha autolimpeza, foi em lágrimas. Uhum. Eu tava aqui e começava a sair diversas lágrimas, diversas lágrimas, diversas lágrimas. E aí eu comecei a ter meu questionamento, né? Como se fosse uma mulher falando que, cara, tu não tá sozinho. Você sentia fazer força pra chorar ou ela saía Saía naturalmente? naturalmente. Que limpeza Saía maravilhosa. naturalmente, cara. Saía naturalmente e eu deixava. Eu com os olhos fechados aqui, eu só sentia assim, caindo, 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 caindo. E aí eu vendo, Marcelo, todas as pessoas que eu não tava sozinho. Que Eu não tava incrível. sozinho. Da onde que eu tinha tirado isso? Aquela autossabotagem, você achar que você tem um problema, sendo que você não tem. Que você tá buscando aquilo, né? E isso entra diversas, faço mentorias, enfim, e eu vejo muita gente buscando problemas que na maioria das vezes a gente não tem, Uhum. sabe? E não sabem de fato ter essa outra visão. E aí eu tive, cara, eu não tô sozinho. Eu nunca estive sozinho. E aí começou a aparecer as imagens das pessoas que estavam comigo, Por sabe? toda a Por trajetória da toda a sua minha vida. trajetória da minha vida, as atitudes que elas fizeram ali, né, que elas estavam, toda a parte de fato de que as pessoas que ainda estão, que pertencem e eu deixei de lado, Quem você sabe? acha que te mostrou essas coisas? Cara, eu lembro que foi uma mulher que tava falando comigo. Eu lembro de uma voz feminina na minha cabeça mostrando, não, cara, você não tá sozinho, para com isso. E aí Você nessa foi hora católico chorando também, muito. né? Sim, fui Não, católico e não, fui não chega a evangélico. parecer uma presença de Mãe Maria, por exemplo? Como se Pode fosse uma ser. mãe ali Porque mostrando. durante as minhas, nessa hora, inclusive é um detalhe importante, na hora que eu voltei, eram as 3 horas ali, que eu digo que eu voltei, de fato, eu vejo que tinha alguns pilares, né? Eu lembro que eu tava num lugar muito bonito, cheio de pilares, e no fundo tinha uma porta branca. E aí eu comecei a correr em direção a essa porta branca. Assim que eu cheguei nessa porta branca, eu, sabe, eu retomei. Como se tivesse voltado, Uhum. né? E isso foi muito legal, né? Então, em algum momento eu ficava me questionando sobre Deus, porque eu sou cristão, Uhum. né? Eu acredito sempre que existe. É impossível, né? Pela lógica, é impossível não existir um Deus, alguém que criou tudo isso. Uhum. Né? Porque é tudo muito detalhado, são os mínimos detalhes, desde a gravidade que a gente Sim. fala. Então, um pouquinho mais não existia, o universo seria destruído, um Uhum. pouquinho menos o universo não existiria, não Uhum. existiria nada. Então, É tem incrível. alguém que criou isso, sabe? Então, isso é uma coisa que eu não refuto. Eu sei que tem um ser superior. E a ayahuasca, ela me conectou muito com essa minha espiritualidade. Por quê? Mais ou menos fazer uns 2 meses, Uhum. eu tava, eu ia virar ateu, né? Eu tava totalmente descrente porque eu sentia, cara, eu tô adorando, eu tô orando, mas eu não tô sentindo a volta disso. Olha que ignorância minha. Uhum. Eu não tô sentindo a volta disso. Cadê você? Que você não fala comigo, você não conversa comigo. Então eu me ajoelhei e perguntei, tive um papo de igual pra igual com Deus, né? Com um ser superior, com um ser divino. Cara, eu tô aqui, sei que você existe, mas eu preciso de uma resposta. Eu não tô encontrando respostas. Eu sinto que eu tô sozinho. Minha vida tá indo por um caminho que eu acho que não é esse caminho que eu devo estar, né? Eu sinto que tá faltando algo, de fato. Então hoje eu tô numa busca constante, mas eu sinto que tá faltando algo. No outro dia, Marcelo, ia ter um evento.
Uhum. Um evento que veio umas pessoas da Paraíba. Eu fui num evento chamado PBXP do Moisés Ramos, na Paraíba. A gente foi palestrar lá e tal. O PEX, né? Foi Uhum. palestrar. E aí eu conheci essa pessoa, só que numa transação de negócios. Numa transação financeira que a gente tava fazendo, foi diretamente comigo. Maravilha. Meu papo foi tipo, boa noite, tudo bom? Ah, você pode fazer assim, eu acho que Pix fica melhor, tá aqui o CNPJ, enfim. E aí, ela foi nesse evento que a gente fez aqui em São Paulo. Perfeito. Cara, eu tava nesse dia só acompanhando, né, o evento, o pessoal fazendo suas palestras, massa, um evento legal. Do nada, ela entra e ela fala o seguinte, pessoal, eu vim pra esse evento com uma missão, com um propósito. Essa noite eu tive um sonho em que eu precisava vir pra falar com essa pessoa. Eu quero que vocês me ajudem a receber ele, o Carlindo. Aí eu, opa, isso aqui não tava no script. Uhum. Isso aqui não tava no script, é uma coisa estranha. Né? E aí eu peguei e fui, todo desconfiado. Será que foi alguma Receoso. combinado? Não é meu aniversário. Tem alguma coisa que fui receoso. Aí ela falou o seguinte: olha, Deus me deu uma visão, um sonho que eu precisava te dar esse livro. Eu precisava ser humano de verdade, né? A mão de Deus aqui, a mãe de Jesus, né? Enfim. Uhum. E aí o livro que eu precisava te dar, esse livro. Eu vim pra isso. Eu recebi o livro, abracei ela. Até o momento, "Opa, isso aqui tá muito estranho pra ser coincidência. Uhum. Não é possível isso aqui seja coincidência. Mas a parte lógica, eu falei, não, pode ser, ela me viu ali, quer me dar um livro, Uhum. né? É, e aí eu peguei o livro, agradeci, fui lá pra trás. Quando eu abri o livro, tava assim, Deus, ele quer se conectar com você, mas você precisa permitir. Eu ia até trazer o livro, acabei esquecendo, peço até perdão. Mas eu posso mandar para colocar para edição, colocar Eu aqui o quero, livro, por né, a gentileza. foto. Você precisa se permitir. Ele nunca te abandonou. Nessa hora, Marcelo, sabe que eu tô sentado com o livro aqui na mão. Uhum. A lágrima cai e eu fico. Essa é a resposta que eu precisava. Naquela hora foi a resposta mais rápida que eu tive da Uhum. minha vida. E ela tinha que ir embora pro pegar o voo, né? Que ela tinha que voltar pro Paraíba. Uhum. Na hora que ela passou, eu abracei ela e falei assim: obrigado. Você foi a resposta que eu pedi ontem pra Deus. E aí eu voltei novamente a sentir eu tenho alguém que tá aqui comigo, né? Então me guie, eu entrego minhas vidas pra você, me entregue para onde eu devo ir, aonde eu devo estar. Me conecte com as pessoas onde eu devo estar, que vamos fazer evoluir, né? E eu sou do signo de peixes, então o pessoal Uhum. fala que diz que é a última vida, né? O pessoal Uhum. da constelação, do horóscopo diz que é a última vida, né? Sim. Então me ajuda a evoluir. Você acha que a ayahuasca também faz parte dessa resposta de que Deus ele tá no controle de tudo? Aí que sim, porque nisso, quando eu entreguei de fato a minha vida, assim, está com você. Me guie, me mostre os caminhos. E no dia que eu conversei com a Angélica, eu falei, isso aqui pode ser uma resposta. Ele Uhum. quer que eu esteja falando aqui na toa. Tudo tem um propósito, tem um porquê. Isso que as pessoas não entendem. Tudo tem um Tem. porquê. Tudo tem um porém. E eu comecei a agradecer justamente por isso, porque se o teu pneu do teu carro furou hoje, foi para evitar que talvez tu tivesse um acidente mais na frente, ou um animal passasse, tu, enfim, falecesse ali, enfim. Tudo tem um Tem. porquê. Tudo tem um porém. Então, Deus ele tá nas pequenas coisas. Desde aquele momento eu tenho até uma história, já voltando para respondendo essa pergunta, Uhum. tem até uma história engraçada de que na minha cidade de Itapecuru tava assaltando muito, levando motos, enfim, Uhum. carros. Carro não, perdão, motos, casas, Uhum. tava entrando em casa, enfim, fazendo tudo enquanto. E aí, eu tava conversando com o pessoal, e aí tava na casa da minha sogra, e uma pessoa recebeu uma notícia de que tava assaltando pro caminho que ela tava indo, Uhum. né? Aí ela pegou e falou: não, Deus tá comigo, não vai acontecer nada não. Só que, no exato momento em que você recebeu essa notícia de que no caminho que você tá indo estão assaltando, já é uma resposta dele. É. Já é um sinal dele falando assim: cara, não vai por lá. Eu Uhum. acabei de te entregar a mensagem, não vai por lá. Espera mais um pouco, dorme, né? E eu Uhum. entendo por esse caminho, então tudo tem um porquê. Sim. Então eu estar conversando com a Angélica num dia específico, onde não era pra eu estar, né? Que não era pra eu estar lá naquele dia, tem um porquê. E eu aceitei com todas as forças possíveis. Porque uma coisa que eu falei é Uhum. que o sangue pode bater na canela. Mas se eu Sim. falei que eu vou, eu vou. Não tenho pra onde correr, né? Então eu vou, arrumo minha agenda e faço acontecer. E eu estar lá naquele dia foi, sem dúvida nenhuma, uma resposta de Deus.
você precisa estar aqui. Você precisa se conectar. Você precisa voltar realmente a se conhecer. Porque você já se conectou com sua espiritualidade, mas você precisa se conectar com você mesmo agora. Para que Uhum. isso é igual o pólvora e o fogo. Que Da isso tenha uma liga. explosão da Isso. liga. Isso tem que dar alguma coisa boa, né? Para que você possa, inclusive, passar essa mensagem a Uhum. mais. Então eu sempre me pergunto, qual é o meu propósito real? Qual é o meu propósito real? Então, eu preciso servir. Eu sempre entendi isso. Eu preciso servir para que eu tenha prosperidade. Então eu preciso fazer outras pessoas prósperas para que eu tenha prosperidade também. Isso é básico na minha vida, né? Então, para me ser rico, eu preciso fazer outras Uhum. pessoas ricas também. Só que eu troquei riqueza por prosperidade. Eu quero ser uma pessoa próspera, eu preciso fazer outras pessoas prósperas também. E aí eu Que ter bacana, encontrado com a ô, ayahuasca foi Carlinhos. uma resposta gigantesca para mim. Porque eu comecei a me conectar comigo mesmo, eu vi coisas, eu sentia muito a questão da morte da minha mãe, e nesse dia eu pude me despedir dela, foi uma Uhum. das coisas muito legais também, de eu pude estar com ela assim de frente para mim, Na sua na experiência minha com a experiência com a ayahuasca? ayahuasca. Eu pude ela ver de frente comigo, Uhum. e a gente se despedindo ali agora, de fato. Se despedindo, e eu aceitando que ela já foi. E que ela estaria comigo mesmo assim. Mas ela tinha que seguir o caminho dela. E isso foi maravilhoso pra mim. E eu chorando pra caramba, Marcelo. Chorando pra caramba mesmo. Que lindo. E isso foi Pra sensacional. você era como se fosse real, ela estava ali diante Exato. de Pra mim você. foi real. Tá diante de mim. Eu com os olhos fechados aqui. Sim, Uma meditação profunda, de fato. E eu entendi aquilo. Eu vi ela. Eu conversei com ela. sim. E eu pude dar tchau pra ela. Ela dar tchau pra mim. E eu senti o Ficou orgulho mais dela. leve. E eu fiquei mais leve. Nossa, sentir o orgulho é a melhor coisa. É Exato. a E eu melhor fiquei parte. leve. Eu tirei todo. Porque um dos pesos que eu tinha é que eu não pude dar a vida que eu queria dar pra ela, porque eu tive que sair do meu estado e eles Uhum. ficaram, né? Então Fica uma culpa? ficava uma culpa. Ficava uma culpa de que, cara, eu busquei tanto, trabalhei tanto, eu tô lutando tanto, abdiquei de tanta coisa, porque eu tô 23 anos, cara, eu sou extremamente Uhum. novo, Muito né? novo, cara. Então, tipo assim, Nossa. você abdicar de diversas coisas pra você ter, para você hoje pra você ter qualquer coisa, fala de bens materiais, enfim, você tem que abdicar. Uhum. Tudo que você tem que abdicar. Então, pra você fazer um ritual de ayahuasca, você tem que abdicar de algumas coisas que Sim. você gosta. Pra você fazer jejum, por exemplo, você tem que Uhum. abdicar das coisas ali Exatamente. pro propósito maior. Então, eu tenho abdicado de estar com eles, a minha família, para tocar a vida, né, em outro estado, com outras empresas, enfim, foi uma dor muito grande, porque quando eu comecei a conquistar as coisas que eu poderia dar uma vida boa, eles já não estavam mais presentes. Então eu carregava uma certa culpa realmente, e no dia que no dia não, a ayahuasca ela me mostrou, cara, você não precisa ter culpa. Não. Você não precisa ter culpa. E aí, ouvir isso dela, ouvir assim no sentido do sentir, Sentir. do sentir, É como uma né? fala que como se não estivesse nem falando ali, Exato, mas chega, exatamente, né? Isso é lindo demais. exatamente, e o orgulho dela. Então isso foi um peso que eu tirei gigantesco, e mostrando que eu não estava sozinho, né? Que apesar Quanta de tudo, cura num único exato, evento, né? exato, Quanta foi cura. muita cura. Foi muita cura. E como eu falei no dia, né? Foi muito autoconhecimento. Uhum. De eu entender de fato qual é o meu propósito, o que eu quero da minha vida, o que eu tô indo contra os meus ideais, pelo quê? Por propósito de quê? Por qual motivo? Então, foi um tapa na cara de mim mesmo, de eu entender, cara, não é esse caminho que eu quero ir. Eu quero ir por esse caminho. Eu tô decidido a ir por esse caminho. Eu entendi tudo. Minha mãe tá orgulhosa de mim. Então, tirei esse peso da morte Uhum. dos meus pais. Entendi que eu não estava sozinho, que eu não precisava pegar com abandono. Eu entendi o meu real propósito na vida, Um né? mergulho pra dentro Um de você. mergulho pra dentro de mim. Que lindo. Eu queria, inclusive, Mendes, vou te chamar de Claro, pode chamar Mendes. de Mendes. É, eu queria, inclusive, trazer essa clareza para as pessoas que assistem, Sim, porque é como eu falei, né? Tem gente que pensa que isso é droga, infelizmente. Isso é uma medicina que é muito sim, amorosa. Só que a gente sempre conscientiza as pessoas onde consagrar. Porque, por exemplo, exato. eu já conheci pessoas que falou super mal para mim. E eu sou um facilitador dessa medicina. Eu sempre levo pessoas como terapeuta, eu sempre levo pessoas. Eu não tenho lucro nenhum nisso. Sempre que eu Sim, levo lá, é de bom grado, a pessoa só vai pagar o custo da sua terapia. sim, Só que o que eu queria salientar aqui é a importância de um padrinho, uma sim, madrinha de ayahuasca. Por quê? Quando a Angélica faz esse movimento, perdão, de te indicar,
ela tá sendo madrinha sua, como eu fui padrinho dela. Sim, E a gente, e isso é muito gentil. Eu quero agora falar com as pessoas que consagram já a medicina. Quando convidar alguém, que seja algo gentil, que não seja algo forçado. Que você deixe bem claro que nenhuma experiência é igual a outra, cada um tem a sua própria experiência. Por exemplo, exato. sua experiência foi exatamente. Eu me emocionei aqui em alguns momentos, porque eu já vi histórias parecidas, mas nunca são iguais. Sim. Então, assim, e você ter tido toda essa vivência que você teve e ter apenas 23 anos com todo esse peso, carregando esse peso. Já pensou se você espera mais 23 anos para experienciar essa medicina? Eu sou. Sabe? Então, assim, eu quero agradecer a Angélica, todas as pessoas que são padrinhos e madrinhas de ayahuasca. Você também, que se você sentir, se um dia você vê alguém que tá pesado a caminhada dessa pessoa, que essa pessoa às vezes está passando por algo difícil, sempre tomando cuidado de que pessoas que estão medicando não é Sim. aconselhável tomar. Você viu que Não, tem uma sim, sim. anamnese, tem um cuidado que é feito. Não, isso eu achei maravilhoso, porque não é só, você vai, não. Tem toda o que você Uma pode, o que assistência, você né? não pode, toda uma assistência, inclusive o pós. Uhum, O Felipe entrou em contato comigo, eu achei isso maravilhoso. Como é que você tá? Como é que tá se sentindo? Eles explicam, olha, não tome nenhuma decisão precipitada. Então pegue, reflita de fato, né, aquilo. E é muito importante também frisar esse acompanhamento, né? Que isso me passou uma confiança absurda e, consequentemente, eu uhum, quero levar outras pessoas também. E, consequentemente, isso, porque todo mundo, querendo ou não, eu nem gostava de dizer essa palavra trauma, uhum. né? Porque eu achava que quem tem trauma era uma pessoa fraca, né? Mas todo mundo tem, de forma inconsciente, na maioria das vezes. Então, todo mundo tem. Você pode pensar que não, você pode colocar debaixo ali do Tapete. tapete, mas em algum momento esse tapete vai, ou a visita vai chegar e vai ver, cara, tem sujeira aqui pra caramba embaixo. E eu digo que essa visita foi a ayahuasca, ela tirou, não, vamos dar uma Uhum. limpeza geral nisso aqui mesmo, Uau. isso aqui não tá legal. Né? Vamos dar uma limpeza e vamos manter a casa sempre higienizada, porque a nossa casa é o nosso lar. É. Né? Ali é o nosso momento de paz. Então, se a tua casa tá bagunçada, a gente fala que a cabeça também tá, né? Então Exato. foi bem legal isso, cara. E isso que você falou é muito legal, da lei da correspondência, né? Sim, Assim na terra como nos céus, ou assim como é dentro, também é fora, exato. ele remete a isso. Por exemplo, a minha casa está bagunçada, é porque minha mente está bagunçada. Sim, Aí automaticamente minha bolsa, minha carteira, minha gaveta. E quando você observa, você consegue enxergar sim, isso e você saber que, peraí, então a casa também serve para o corpo. Porque às vezes a gente se associa ao corpo, né? Ah, esse aqui é o Mendes. sim. Só que o Mendes, ele é a consciência que está dentro desse corpo. Às vezes nisso se reflete também Exato. sobre a gente cuidar do nosso emocional, cuidar do físico, cuidar da saúde. Sim, Então, tudo isso é muito importante, é importante para as pessoas, porque o que a gente vê também acontecendo muito em casas ayahuasqueiras, né, nesse movimento da ayahuasca, são pessoas conduzindo trabalhos de qualquer forma. Às vezes essa pessoa não foi iniciada por sim. alguém responsável, ela simplesmente é um entusiasta. Ela viu, olha que bacana isso aqui. E eu vejo cada vez mais pessoas indo em rituais, procurando rituais de medicinas para sentir força. Ah, nossa, a força foi incrível. Não é força que a gente busca em Sim, rituais de ayahuasca. A gente busca cura, propósito. exato. Senão não chamaria medicina. Medicina é Exatamente. para quem? Para quem está Exato. doente. Exato. E é muito legal esse movimento que você faz de ir para a medicina de ayahuasca. Por exemplo, eu já vi pessoas falam que teve uma experiência ruim na ayahuasca. Ela, por conta de todos os traumas que ela carrega, dúvida, medo. Sim, O que você vai atrair se você está na vibração do medo? Você vai atrair sim, situações da mesma vibração. exato. Aí a pessoa vai numa casa onde não tem responsabilidade, tem um monte de gente ali entusiasta, aí tem uma experiência ruim, vê algum surto, e não é isso que a gente vê lá. Como você Sim, viu, tudo muito bem organizado, uma forma muito bem exato. conduzida e de forma responsável, Exato. explicando cada detalhe daquela medicina, Sim, né? O preceito que você fez foi inclusive para limpar já e limpando o seu corpo de toxinas, até mesmo de experienciar toxinas que é produzida pelo próprio cérebro, sim, como raiva, angústia, medo. É um período de você ir se sim. conectando com a medicina e ali você está preparado para ter uma experiência como que você teve. Exato. E, cara, eu recomendo que todo mundo que possa, né, que tem essa. Não vou dizer disponibilidade, porque todo mundo precisa, né? Esse é o ponto. Uhum. Você precisa experimentar.
Você precisa, de fato, entender que isso pode transformar a sua vida, né? Então, hoje eu tenho mais paz, realmente aquele sentimento de gratidão Uhum. muito forte, realmente eu me sinto muito mais curado, realmente de coisas que eu não conseguia nem falar, né? Hoje eu durmo muito melhor. Cara, isso é uma coisa sensacional e que eu fui saber que eu fui saber, na verdade, depois que eu fui pesquisar. Porque Uhum. depois que eu consagrei a medicina ayahuasca, cara, foi incrível quando eu comecei a dormir cedo. Acordei cedo, acordei bem, sabe? E isso foi maravilhoso pra mim, que era uma dificuldade. Dormia 2, 3 horas da manhã, acordava tipo 6, sem sono. Ou então eu ia dormir 5 da manhã, acordava 10, 11 horas e perdia metade do dia. Então essa questão do sono também foi maravilhoso pra mim. O Uhum. sentimento, cara, eu quero voltar lá porque é um dia que eu me desligo de tudo e eu vou fazer minhas manutenções Claro. ali de fato, né? Então eu digo, todo mundo precisa. Todo mundo Que precisa, incrível. né, de ayahuasca. E você regular o seu sono, melhorou o seu dia a dia, seu Não, trabalho, com certeza, concentração? Você 100%, viu como a né? medicina ela é sábia? Sim, no meu relacionamento também, então Olha eu que comecei benção. a ver com outros olhos, né? Eu comecei a entender que, Você tipo teve assim, processo ela com a sua esposa? Veio ela na sua mente durante o veio processo de... tudo, veio tudo. Tudo é aí que entra outro ponto. A gente, nós homens, por exemplo assim, nós somos a parte lógica e a solução, a gente entrega a solução para Uhum. isso. As mulheres, ela tem uma outra forma de pensar. Então, muitas das brigas que eu tive com a minha esposa, né, foram por questões em que eu não entendia ela. Uhum. E que eu me botava uma venda aqui, não, eu tô certo. Eu tô certo, eu tô certo, eu tô sem Uhum. cabeça dura. E eu entendi que ela tava certa em cima da percepção dela. Sim. Né, em cima da percepção dela e não tava errado. Então a visão negativa, quem colocou fui eu. Então daquilo. Então muitas das coisas muitas das brigas poderiam ser evitadas Se você tivesse tido a se eu tivesse a consciência. consciência. Então ela me mostrou a consciência de que, olha, faz diferente agora. Então isso que é legal eu explicar, porque a ayahuasca, a medicina da ayahuasca, ela não vai pegar agora, não. Você saiu de lá, você vai ter uma nova vida que, nossa, tudo Iluminou. iluminou, tudo de ruim saiu, maravilha. Não. Ela vai te mostrar, esse aqui é o caminho. Agora Uhum. você faz diferente. Eu tirei as Uau. barreiras, eu tirei Uau. as barreiras aqui, eu tirei os pitbulls que estavam aqui prejudicando todo mundo pular essa barreira, eu tirei tudo. Agora é contigo. Aí tu decide. Você vai ou você vai começar agora novamente a fazer o baldaço e começar a subir esse muro novamente. É uma decisão sua, Uhum. esse livre-arbítrio, sabe? Então foi a primeira consciência que eu tive. Agora eu vou fazer minhas manutenções e tudo que ela me mostrou, eu vou colocar em ações. Eu vou fazer Uau, diferente. cara. Eu vou no trabalho, eu vou fazer uma coisa que eu procrastinava em algumas coisas e eu fiz um compromisso comigo mesmo. Ela fez eu fazer um compromisso comigo mesmo. A partir de hoje. A partir de hoje, eu nunca mais vou fazer isso aqui. E Ela te obrigou? ela não me obrigou. Sabe o que ela fez? Ela falou assim: você precisa disso aqui se você quer essa resposta. Uhum. Se você quer evoluir desse lado aqui, você precisa fazer isso. Porque é isso aqui que tá te parando, cara. É isso aqui que tá te parando. A resposta estava dentro de você, Exato. então. Tava dentro de mim. Então, não é que. Eu não digo nem que obrigou, mas ela me mostrou isso aqui. Tu quer? Uhum. É isso aqui. Eu perguntei se ela te obrigou, porque você Sim. fez por livre e espontânea vontade, né? Após Exato. experienciar. Eu quero Exatamente. aproveitar esse momento, Claro. inclusive, Eu não Mendes. sei se a Adriana já tá com fome ali, não sei, não tem Adriano quanto já. tempo, né? Porque eu tô Eu falando vou, aqui no seu tempo, tá? eu vou Então, falar porque o então, Adriano, ele tem vez que ele participa e tem vez que ele tá tão envolvido que ele nem sim. pergunta nada. Quando eu sei que ele não pergunta é porque ele tá envolvido mesmo. Ah, que legal. Mas assim, ó, você tocou num ponto importante, porque eu já tive casos do homem procurar ayahuasca, que é mais difícil. Sim, Normalmente quem procura mais cura é a mulher. Mas a mulher que tá ali com o marido, cabeçudo, sabe, turrão. Gente, é uma grande oportunidade. Vai com seu esposo na ayahuasca, ou pelo menos pede pra ele ir sozinho a primeira sim, vez. Que vai experienciar para ver se muda alguma coisa. sim. Não porque você queira que ele muda, mas porque você quer ver mudança no seu relacionamento, no seu dia a Exato, dia. Tem exato. gente que pensa que isso é religião. Não, tem Ninguém nada a ver com pediu para religião. as pessoas aceitar alguém ali. Inclusive, existe, sim, um certo sincretismo. A gente Sim, tocou tanto mantras para Ganesha, que é exato. maravilhoso. Tocamos também ali, como era mês de agosto, para o Baluaê, para quem é Sim, espírita, né? Ou até mesmo das origens das religiões afrodescendentes, né? sim, Meu, foi um ritual assim, do início ao fim, maravilhoso.
E o seu depoimento, inclusive, contribuiu muito, não só lá, né? Porque você vê que quantas pessoas estavam ali pela primeira Sim, vez e às vezes as pessoas, elas acessaram, não conseguiam falar, mas quando você falou, exato. todas elas, assim, você via pelo olhar, pelo riso das pessoas, o quanto conectava a sua Exato. mensagem. E o legal disso tudo é porque, tipo assim, eu falo muito de prosperidade, né? E a prosperidade, ela tem uma frequência diferente. Tem. Ela tem uma frequência diferente. Então, frequências boas, o universo, ele é energia. Uhum, Nós somos tudo e nós somos energia. Então, se você está vibrando em uma frequência errada, tudo de errado vai vir. É o que você está atraindo. E aí, era esse sentimento que eu tinha. Eu estava vibrando numa frequência errada. Lá, a frequência que eu fiquei e que eu estou foi uma ajustou. ajustou. Então, chegar em casa, né, é uma paz absurda. Parece que eu tava emanando, assim, tirando Uhum, tudo de ruim, sabe? Então as coisas ficaram mais tranquilas, ficaram mais leves. Então isso foi muito positivo, realmente alinhar as frequências onde eu uhum. estava, né? E ao mesmo tempo foi maravilhoso em que aconteceu uma coisa de ruim com a minha esposa e eu cheguei, vem cá, senta aqui, vamos orar. Olha a minha atitude, vamos orar. Você já tinha feito isso antes? Eu estou casado há 4 anos. Você foi sacerdote Eu dessa nunca vez, então. cheguei pra ela se acontecer uma coisa, vamos orar. Uau. Nunca. E aí minha atitude foi essa, vamos orar, me dá tua mão aqui, sentamos, começamos a orar. Senhor meu Deus, obrigado por tudo, gratidão pelo que está acontecendo, aqui do propósito, sei que tem um porquê de aprender. Obrigado por tudo. Mantenha a nossa casa limpa, essa frequência alta, e nos dê paz e nos mostre uma solução. Qual o caminho que a gente deve ir? Confio em você. Pronto, com a maior paz e Uau. maior E como foi a tranquilidade. reação da sua esposa de te ver fazer isso pela primeira vez? Cara, ela ficou muito feliz. Muito feliz. Ela é cristã? Porque ela é cristã, mas ela tem um pezinho na Umbanda. Né? Ela tem um pezinho na Axé. Umbanda ali. Axé. Ela tem um pezinho na Umbanda que ela tá indo e eu super, super. Até então, eu super aceitava, mas eu tinha um certo receio. Uhum. Um certo tipo, até porque minhas experiências com a No Umbanda e o cristianismo? Candomblé, não, com a Umbanda e o Candomblé, Uhum. pra mim sempre boa. Eu já conversei com o Preto Velho, já Uhum. conversei, mas o lado racional sempre ia abaixo em cima. Sim. O lado racional sempre bate em cima. Mas sempre respeitei, né? E, inclusive, inclusive no dia, aí já não sei se posso até entrar na Pode, fica à questão, vontade. no dia eu pude me conectar bem com os orixás, com os Uhum. meus orixás ali. Então peço até desculpa se eu tô sendo ignorante em algumas coisas, porque nessa parte Fica eu não entendo então, tranquilo. mas de ver Preto Velho ali comigo, sabe? Uhum. Ali junto comigo, de eu entender que, cara, você precisa agora. Tipo assim, eu recebi, Uhum. literalmente, isso, só pra você ter noção, você até é legal de falar. Eu recebi que eu precisava ir com a minha esposa numa gira com ela, Uhum. né? Eu recebi isso. E aí ela falou, ó, vai ter uma sábado, mas é fechada. Eu falei, não, não vai ser fechada, vai ser aberta. Ele quer que eu esteja lá. Uhum. Quem? Não sei. Ele quer que eu esteja lá. No outro dia ela chegou, olha, ficou aberta. Eu falei, eu te avisei. Eu Uhum. te avisei. Tem algo mandando ir pra lá. Que quer que eu esteja lá. Quer Então conversar alguma coisa comigo. você sentiu de ir na gira após o ritual de ayahuasca? Exato, Uau. exatamente. Então eu vi que ela te conecta. Por quê? Como eu falei, frequência boa atrai frequência Exato. boa. Então tudo que vem pro bem eu aceito. Eu tava receptivo pra Uhum. coisas boas. Então se fosse uma coisa ruim, nem aparecia pra mim. Porque eu tava numa frequência muito boa, e a frequência muito boa você Uhum. sente a paz, você sente a frequência positiva, você sente realmente o sentimento de gratidão, Uhum. de fato. E como eu te falei, muita gente fala, Inclusive, eu sinto agora, Mendes. exato, Eu sinto agora, por exemplo, dá pra sentir na sua sim, fala essa energia. Chega aqui, pô. exato. Chega aí, Então, assim, Adriano. então, o sentimento de gratidão verdadeiro, é como eu falei, é muito mais do que da boca pra fora. Gratidão. Isso aqui não é nada. Mas o sentimento é aquele de, cara, muito obrigado. Gratidão de verdade é diferente, é leve, é gostoso. É um sentimento de que realmente quem tá grato sobre aquilo vai sentir. Então, eu recomendo. Cara, se hoje você tá com problema em casa, se hoje você tá sem perspectiva, se hoje você se sente perdido, né? Se hoje você não, enfim, tá sentindo que a sua vida não tá andando pra frente, que estagnou, tá parada, vai pra ayahuasca. Se dê uma Se oportunidade. dê uma oportunidade. Vai pra ayahuasca. E eu já fui católico, eu já passei pela igreja evangélica, né? E aí já pesquisei de tudo que é quanto à religião.
né? E a ayahuasca foi a que realmente me mostrou o caminho. Me mostrou o caminho. Porque eu não fui atrás de coisas externas, porque ela me mostrou que estava dentro de mim mesmo. Uau. Então, eu só tenho a agradecer, principalmente a você, a Lica, ao Gratidão. Felipe, a minha madrinha Angélica, né? Porque, cara, foi sensacional esse dia. E o que eu mais quero agora é levar outras pessoas que elas possam conhecer de fato, quebrar essas crenças, né? Tirar essa ignorância das pessoas e para que elas experimentem de fato, se deem essa oportunidade, Uhum, né? Para que quebre coisas que elas, na maioria das vezes, nem sabem. Então hoje a gente se entrega a tanta coisas banosas, né, uhum, buscando ali uma distração dos problemas, e não é errado você no final do dia procurar um happy hour, não é errado uhum. você procurar um churrasco no final de semana, mas quando isso se torna a única maneira de você sair dos problemas. Aí isso é um perigo, o álcool, as drogas, você sair daquilo, né, que isso acontece muito e aquilo se tornar Uma fuga. inclusive uma fuga, e consequentemente isso vira um vício, Uhum. né? Então, e aí outras pessoas buscando essas curas através, por exemplo, de uma academia, buscando através, por exemplo, trabalhando muito, e a gente sabe que todo excesso esconde uma falta. Isso é Exato. ponto. E quando você busca esse excesso de trabalho, excesso, por exemplo, numa academia mesmo que seja, é prejudicial, Uhum. né? É prejudicial. Então essas autossabotagens que a gente faz, então eu acho que foi fundamental para eu parar de me sabotar, para eu entender melhor com o meu relacionamento. Foi importante eu entender o meu trabalho, para onde eu quero ir. Foi muito importante eu entender realmente que eu não estou sozinho, que me curou de fato. Sua A espiritualidade. minha Inclusive, eu espiritualidade, quero aproveitar, Mendes, esse momento que você falou sobre espiritualidade, para trazer também um pouco de clareza para as pessoas, né? Por claro, exemplo, porque a minha mãe, ela é cristã evangélica, sim, assim, um amor de pessoa. Eu amo muito meus pais pelo caminho que eles nos ensinaram. E assim, ela, quando ela viu que eu estava indo em casa de ayahuasca, né? Eu ia lá em São Caetano, inclusive, sim, a tribo xamânica Estrela da Manhã do irmão Jeff, que eu gosto muito, inclusive. Mas assim, é, a minha mãe achou que eu tinha virado um bandista, né? sim, Macumbeiro, né? Vamos sim, pensar assim, vamos colocar na mente do cristão, né? sim, Na verdade, quando eu fui conhecendo, me aprofundando na ayahuasca, porque quando eu conheci, eu fui duas vezes, achei que não ia mais. Aí na terceira vez, que foi uma oportunidade de ir lá na Chapada dos Veadeiros, que foi com a comitiva no Kikoi, foi maravilhoso. Lá eu senti o chamado de falar, ó, você sempre quis me servir, então você vai me servir aqui. E aquilo tudo era muito louco para mim, eu tinha medo de me expor sim, dessa forma. E aí, as pessoas falam assim, ah, Marcelo, principalmente meus amigos evangélicos que vão, já levei muitos amigos evangélicos. E eles às vezes não conseguem entender o lado, né, da cultura sim, afrodescendente, vamos dizer assim, né? Inclusive eu peço licença para falar aqui. E eu comecei a entender dentro dos trabalhos de ayahuasca, dos rituais, que independente da egrégora que estava sendo tocado ali, seja hindu com os mantras ou dentro dos pontos sim, de gira, né, ou as músicas dos orixás, que toda vez que cada um dos seus povos nativos, seja eles da Índia, seja da África, seja do Egito, quando eles praticavam o xamanismo, que era o sacrifício, o fogo, honrando as direções, tudo, eles estavam chamando o divino, cultuando o divino, e o divino aparecia para cada um deles de acordo com a sua origem, de acordo com a sua civilização. sim, Então a gente vê os deuses no Egito com aquele formato que a gente vê Tote, Anubis, Ísis, Osíris, como também na África, quando eles tocavam os tambores deles ali, o divino vinha como eles, com sim, seus adornos nos braços, com suas lanças, suas espadas, e aí eles falavam assim, eles faziam imagem do divino. Então, eu consigo perceber como com os indígenas, os funiôs, por exemplo, eles chamam sim, Deus de Ediadoá. O nome do Criador para eles é Ediadoá. Então, quando eles estão ali entoando Ediadoá, eu sinto a presença desse divino. Eu sinto a presença de Deus. E eu sempre busquei nas minhas experiências de ayahuasca Deus. Sempre quis ver Deus. sim, Era uma sina minha de infância por ter sido criado num lar cristão e Deus nunca se apresentou para mim de uma forma. A única vez que eu já vi Shiva, já vi Krishna, já vi Cristo, sim, já vi Ganesha e muitas outras, é, vamos dizer assim, muitas outras faces do divino. Mas Deus mesmo, a única vez que ele falou assim, você quer me ver de verdade? Se contente
e me contemplar no que existe, na natureza, no próximo, tudo que é matéria, antimatéria. E aí eu Sim. comecei a ver tudo isso, sabe? Moléculas e moléculas e universo. E eu falei assim, bom, eu vou ter que me contentar em conhecer Deus dessa forma, que é a forma que ele se dilui, né? Então, Exato. estou roubando aqui um pedaço do seu podcast para trazer essa clareza para as pessoas que Não, ainda têm claro. esse preconceito com relação à religião e essa questão dos orixás vir, que seja numa casa espírita de Umbanda ou num candomblé, é, por que que as pessoas vão ao candomblé? Eu achava que elas estavam indo cultuar algo do mal, cultuar o diabo, Sim. né? O tamanho da minha ignorância. E aí depois eu percebi que elas estavam ali sempre buscando evolução, porque quando essas entidades Sim. vêm, nada mais é para trazer um conselho, para trazer uma limpeza espiritual, energética, Exato. não é verdade? Exatamente. E aí foi quando eu percebi, eu estava aceitando só um lado de Deus. E o outro lado de Deus eu estava rejeitando, porque se eu falasse que Deus está aqui, no vazio, ou dentro aqui da minha Bíblia, mas não está nessa imagem aqui de um orixá, por exemplo, vou usar isso como representação, então Deus não está em tudo. Faz sentido? Total, né? Total. Olha, a sua experiência contribuiu muito. Eu tenho certeza Eu que, que como quero eu falei no agradecer. início, que esse vídeo vai ser de grande utilidade para as pessoas que pesquisam e querem ter uma clareza melhor do que é essa medicina. A gente não pôde aprofundar muito com relação às moléculas do Não, sim. Jagúbia, Chacrona, né, exatamente, mas sim, podemos falar de uma forma muito carinhosa dessa medicina, que Exato. vem assim e tira todas as nossas sujeiras ali, todas as nossas mazelas e te dá a Exato. possibilidade de viver melhor, viver mais leve. Aí Exato. o restante ela não vai mudar a gente. Exato. São as nossas escolhas. É nossa busca por evolução, É. né? Então, todo mundo tá numa busca ali de fato por evoluir, para Uhum. ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais próspera. Então, você precisa dar bem consigo mesmo, esse é o ponto. Então, É isso. se você estiver bem consigo mesmo, teu negócio vai para frente, teu relacionamento vai para frente, tudo na tua vida começa a dar muito certo, né? Porque É você tá isso na aí. frequência correta, você tá com as pessoas corretas. Então, Sim, é se ligar de fato ao divino. sim. Ó, a gente está se encaminhando aqui para os minutinhos finais do programa. Queria pedir para você direcionar essa câmera, deixar uma mensagem para quem nos assiste mesmo, falando no coração de quem está ali do outro lado da lente ouvindo a gente. Cara, que legal. Eu sou a pessoa que eu sempre tô do outro lado, né? Eu tenho um podcast também, eu sempre tô Sim, do outro lado aqui, tô entrevistando diversos assuntos também. Quero primeiramente agradecer a você pelo gratidão convite imensa, novamente, viu? agradecer ao Adriano, né, que tá ali, nosso técnico, né? Maravilhoso, profissionalismo total, né? Agradecer o espaço também que você foi me dado. E para você que tá assistindo, né? Eu digo que é até difícil pensar de diversas tantas coisas, mas provavelmente você que está até agora nesse podcast, você deve estar se questionando. Tá, eu devo de fato me dar essa oportunidade? Sim, você tem que dar essa oportunidade para você mesmo. Então, muitos dos problemas que você está passando, muitas das coisas, desde financeiro, no seu relacionamento, a culpa vem sempre de você. Esse é o ponto. A culpa vai ser sempre de você. Tem um porquê ali. A maneira como você pegou uma informação e você colocou um problema, que foi o meu caso, por exemplo. Então eu peguei uma coisa que estava ruim e transformei ela em algo muito pior que não era necessário assim. Então, busque sempre evoluir. Essa eu digo que essa é a frase. Busque sempre evoluir, ser uma pessoa melhor para você poder prosperar. Então a tua resposta não está no curso do coach, não está, enfim, a tua resposta está em você mesmo. Então, eu recomendo 100% que você dê essa oportunidade da ayahuasca para você vir consigo mesmo, para você entrar em você mesmo e você entender aonde você deve ser curado. Então, eu iria nesse caminho, Esse né? é o Carlindo Ah, eu sou o Mendes. Carlos Mendes. Gratidão Eu por que ter agradeço, vindo, irmão. pela sua contribuição aqui com o nosso, não só com o Salada Mista Podcast, mas também com as pessoas que estão comprometidas, né, em buscar esse conhecimento, em levar isso também, seja eles como padrinhos, madrinhas. E olha, eu sempre deixo para o final, porque aí na telinha fica aparecendo para curtir, comentar, mas eu reforço aqui, se você gostou, tem gostado desse trabalho que a gente tem feito aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, compartilha com alguém, deixa sua mensagem também. Vou deixar também aqui o seu arroba, tá? O seu Claro, Instagram. perfeito. Tá lá Ótimo. como Carlindo Mendes Carlino Mendes, underline, né? underline, exato. É Carlino isso Mendes, aí. Muita underline. gratidão por ter Eu que vindo. Foi um agradeço, irmão. prazer, tá? Te receber. Eu que E até agradeço, a obrigado. próxima, Até se a Deus próxima. quiser. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima e Sim. já compartilha, né? Curte, comenta, compartilha. Compartilha esse podcast aí que tá bem legal.
Sim. Ah, inclusive, posso te pedir uma coisa? Claro. Aliás, pedir não. Quero deixar para você, caso você queira, como você tem o seu podcast também, queira usar os cortes também, o material lá, fica à Ah, vontade. perfeito, tá ótimo. Vai ser de Obrigado. grande valia pra Ah, com gente também. certeza, Gratidão. com certeza. Tá dentro do meu propósito aqui, né? E com certeza esses cortes aqui já vou soltar também. Eu quero que as pessoas, né, vejam e se inspirem, Sim, né? Então espero que eu tenha contribuído aí, né, com as pessoas que estão assistindo e com você muito, também, muito, com né? Então, certeza. só gratidão, cara. Só gratidão. Gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal.